Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Nesse programa a gente continua a nossa conversa com Homero de Miranda Leão Neto. E assim, vai ser o último dessa série de programas, mas a gente já está programando uma nova série de programas, porque aqui são duas pessoas genuinamente amazonenses, apaixonadas pela nossa região, realmente preocupadas, né, com a qualidade de vida do nosso povo. E a pergunta que ficou no ar é: quando é que você acha que a gente vai sair desse isolamento, né? Que a Amazônia vai sair desse isolamento? O Brasil, ele quer que a Amazônia seja, né? A gente lembra dos slogans da Amazônia Nossa, né? Da não internacionalização da Amazônia e tudo mais. Mas isso existe em determinados momentos com relação às riquezas que a Amazônia pode ter, mas não é correspondente o tipo de reciprocidade, né? A gente não recebe de um governo federal sequer uma ligação com o resto do Brasil, né? E uma estrada que precisa unicamente de um asfaltamento. Esse é um dos pontos, né? Essa questão do isolamento por estrada é um dos pontos, porque os rios que nos servem tem a questão da cheia e da seca. Sim, que atrapalha, mas a seca é claro. Mas eu acho, Trícia, você falou toda essa questão da Amazônia, pegando aqui um gancho do início da tua fala, a gente tem que pensar que o mundo quer uma Amazônia preservada. Nós todos queremos, né? Eu adoro que não mexam na minha floresta, eu amo a minha terra e não quero que derrube uma árvore, nem um graveto. No entanto, há a sobrevivência do nosso povo que tem que ser praticada, né? Tem que existir a sobrevivência, a vida das pessoas. E para que a Amazônia seja preservada, é muito interessante que haja viabilidade econômica nas atividades para manter o povo. Porque ninguém vai derrubar uma floresta como a Amazônia se tiver como sobreviver. É isso, atividades que preservem a floresta, né? Então eu acho que o mundo deve um tributo a isso. O mundo todo, não é só o Brasil, não. O mundo deve... Vamos preservar a Amazônia, ok, mas isso aí tem um custo, isso tem um preço, não é? Claro. A indústria não poluente, que monta equipamentos aqui, que fabrica, que não polui, ok, que não derruba árvores para se manter, é uma coisa, na Zona Franca mas se a gente tivesse como escoar essa produção, a gente poderia gerar muito mais empregos. Voltamos ao escoamento, né? Ao acesso, né? A questão também, além dessa, da indústria, não é? A questão de fazermos aqui, a maior vocação que eu vejo na nossa terra, Trícia, não sei se você concorda, que é a questão do turismo. Sem dúvida. Né? A gente tem que pensar no turismo. Mas é caríssimo, aproveitar, né? É caro, mas pode ser trabalhado. Não, o que eu digo é caríssimo. As pessoas, como só se chega aqui de avião, a gente fica sujeito a tarifas exorbitantes, né, de passagem aérea. Você vê, sempre promoção de passagem aérea, 149, 249, 349 reais entre cidades do sul e do sudeste. Aqui não. Manaus, você não sai daqui por menos de 3 mil reais para lugar nenhum. Lugar nenhum. Isso é mais um ponto de isolamento nosso. Mas acho que a vocação turística, aí talvez com a questão do acesso, nós temos que fazer. Claro. Né? Eu acho muito importante isso. Porque você concorda comigo que a partir do momento que a gente começar a ter estrada, a aviação vai tentar colocar os preços mais condizentes com uma viagem nacional, porque eles cobram preço de viagem internacional pra gente. Eles surfam sozinhos, né? Não tem nenhuma concorrência, e o pior de tudo isso é que para nós é imprescindível, né? Não é um luxo, é uma necessidade. De jeito nenhum. Eu não quero viajar de avião porque é chique ou porque é mais... Não, é porque é mais rápido. Não tem outro caminho. O amazonense, ele viaja de avião para estudar. Ele viaja de avião para trabalhar. Ele viaja de avião para tratar problemas de saúde. Mas não pode tratar em Manaus? Às vezes, como é que você vai fazer transplante em Manaus? Como é que um órgão transplantado chega nessa distância, né, em boas condições? Difícil. Muitas vezes tem que procurar centros mais especializados, sem dúvida, para muitas situações. Às vezes centros mais próximos, né? Porque aqui a gente pode fazer
transplante de Já se faz alguns. gente que morreu aqui para paciente daqui. Mas a gente não pode receber doação de outros lugares. Não entra Meio que a gente nem nessa fila do SUS, entra direito, porque o órgão, o paciente daqui de Manaus, ele pode ser o primeiro da fila, mas o órgão... Um coração, por exemplo, né? Não consegue chegar a tempo. Sem dúvida, tem que sair daqui. Então, é verdade. Isso é mais uma observação. Como é que a gente pode exercer uma cidadania plena vivendo num lugar onde você não tem direito nem a ser o primeiro da fila num cadastro de transplante, né? Tem que morar fora, né? Não pode morar aqui, para algumas situações, é verdade. Para aguardar esse transplante, tem que morar fora. Mas são muitos fatores que dificultam, que levam a Amazônia a uma situação atípica, né? As pessoas fora daqui, dessa nossa região, acham que viajar de avião é luxo. Pode ser para quem tem a outra opção, a gente não tem. Né? Distância, custo. A gente não tem. Sem dúvida. Né? Qualquer pessoa que queira se especializar, que queira estudar fora, que queira trocar ideia, tem que viajar de avião. Eu tenho visto pela imprensa, acompanhado alguns parlamentares nossos, né, senadores e deputados também, falando muito da questão do asfaltamento da BR. Né? Há uma predisposição, digamos assim, de que isso aconteça. Né? Eu espero que dessa vez, eu já vi isso outras vezes, eu espero que dessa vez isso de fato ocorra e a gente possa, quem sabe, comemorar isso numa viagem documentária do programa. A gente está falando nisso porque qual é talvez a maior urgência, né? Aliás, com certeza a maior urgência que a distância, a falta de acesso prejudica? Justamente a questão da saúde. Né? Sem dúvida. E a gente viveu isso de uma maneira absurdamente sofrida. Sim. Durante o período da pandemia. Mas vamos mudar um pouco de assunto com relação à época em que o senhor esteve como nosso representante na Câmara dos Vereadores. Quais momentos o senhor pode pontuar como momentos inesquecíveis, mais importantes durante aquela legislatura? Olha só. Eu fui vereador na 15ª legislatura da Câmara Municipal de Manaus. Muita honra de estar ali, fui muito proveitoso, aprendi muito com aquele processo todo. Apesar de ser de uma família política, nunca tinha eu experimentado exercer o parlamento em si. Vi meu avô fazê-lo por 10 mandatos, né, convivi com isso, não de todos, é porque eu nasci depois dele já deputado, mas minha parte de adolescente e adulto foi meu grande mestre nesse processo todo. E eu sempre tive, de algum modo, esse desejo, né, de fazer uma participação mais intensa com relação à questão da política partidária, da política eleitoral, e pude ter essa oportunidade quando fui eleito vereador. Eu costumo comparar, desculpa interrompê-lo, assim, com o desenho animado dos Incríveis. O Senhor Incrível, ele é impedido de usar seus poderes, né? E quando você não tem mandato, você tem poderes, né? Você tem um conhecimento, uma vivência, uma inteligência, mas você não é permitido a utilizar seus poderes, Tô né? lembrando do desenho aqui. Muito legal esse desenho, né? Muito legal, interessante. Muito legal. Então, uma pessoa preparada como você é uma riqueza, é um super-herói, né? Que quando tem um mandato pode exercer seus poderes, né? É interessante saber essa analogia, eu nunca tinha feito. Tô me sentindo... Acabei de inventar, Tô me sentindo... Acabei, por minha quase o Wolverine. Por minha conta e risco. Se eu falei besteira, não, eu tô de mim. Achei legal a analogia, interessante, não, mas às vezes, é isso mesmo. Não, às vezes eu penso assim, por exemplo, eu queria tanta coisa pro nosso povo, mas eu não tenho poder para fazer isso, né? A gente estuda tanta coisa, mas a gente não tem legitimidade para fazer. Quem tem legitimidade, às vezes não tem. Aquela frase antiga, né, que todo poder emana do povo, é verdade, né? O poder, de fato, é o poder dado pelo voto, né? Esse é o verdadeiro poder. Sem dúvida. O resto você é contratado para ajudar os eleitos. Triste que às vezes aquele que recebe o voto, né? Ele não nem dimensiona, né? O que é o valor daquilo, né? É isso. Mas eu tive, como vereador, repetindo a você, eu tive uma grata
satisfação de colocar o meu mandato a essa questão do autismo, sabe? De forma muito... Nunca usei isso para... vota em mim porque eu... Não, nunca, aliás, nunca usei nada nesse sentido. Mas eu me lembro que vereador eleito, no carnaval do primeiro ano do mandato, não tinha nem começado a atividade, eu recebi um e-mail de uma mãe de uma criança autista, que é minha amiga querida, e ela mandou um e-mail para todos os vereadores. E eu vi aquele e-mail, né, e, logicamente, em casa, respondi o e-mail dela, me colocando à disposição. E fui o único, ela me disse à época, que fui o único vereador que respondeu o e-mail, talvez que os colegas não tenham visto naquela altura, mas eu fui o único vereador que respondeu aquele e-mail. Vai ver que era o único que não estava pulando carnaval. É possível, eu não sou muito pular carnaval, apesar de ser casado com uma pernambucana que gosta de frevo, ela sempre me leva, mas eu não sou muito ela de pular. Ela é a tua representante na festa, ela pula, né? por mim. Mas aí esse momento ali me deixou muito focado nessa questão do autismo, e eu procurei dedicar isso, e também as questões da saúde. Eu fui da comissão de saúde e busquei fazer também da melhor forma essa situação. O vereador, ele na verdade não tem muitos poderes, porque as leis que você pode propor não são leis que... Não pode propor nenhuma lei que se traduz em custo para o erário público. Então você não pode fazer projeto de lei nenhum. Eu vou criar uma lei aqui que vai asfaltar a BR, ou que vai fazer uma... Não, você vai fazer uma indicação ao Poder Executivo que fará ou não essa indicação acontecer. Eu tive algumas que fizeram. Eu tive muitos projetos apresentados que foram aprovados, projetos de natureza simples e muito típicos mesmo da vereância, não é? Mas eu acho que ter discutido saúde pública na Câmara, ter levado isso como bandeira, e eu levei isso como bandeira, a questão da saúde pública, Trícia, e em paralelo a essa questão do autismo também, me deram uma dignificação que eu queria dar ao mandato que exerci, delegado pelo povo da minha cidade que me votou naquela época. Mas é uma experiência muito interessante, é um aprendizado maravilhoso, para coisas positivas e também para coisas negativas. Você aprende muito o que é melhor fazer, como também você aprende o que não deve fazer, né? Nesse meio que a gente habita, que às vezes é a política partidária, aquela coisa ali realmente dentro do foco, é onde a gente vive, né? Eu ajudei na condução dos trabalhos, o prefeito da época era o Amazônio Mendes, e eu era parte da bancada dele, exercia a liderança do governo dele na prefeitura. Tive um convívio muito estreito com ele também, o que foi outro grande aprendizado para a minha vida, que ele de fato era um ser privilegiado, de ideias iluminadas, um gênio de fato, e ele me ensinou muito, aprendi muito observando o Amazônia na época, né? E, enfim, foi uma experiência que eu aconselho todos a fazerem, a terem a coragem, porque tem que ter coragem de sair do teu conforto e se colocar candidato. Muitos né? têm coragem, poucos têm voto, né? Às vezes faltam os dois. A gente volta no próximo bloco falando um pouco mais com Homero de Miranda Leão Neto. Voltando nesse último bloco, com Homero de Miranda Leão Neto, falando aqui sobre tudo que ele viveu, né? A gente falou aqui sobre o período da 15ª legislatura da Câmara Municipal, do qual o senhor fez parte. E agora eu queria que você me falasse um pouco a respeito do período, né, das coisas que impactaram do período à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Ah, sim. Eita, essa é a minha história de vida, né? Porque o meu pai foi secretário municipal de saúde no governo do José Fernandes, 78 a 82. E foi o segundo secretário quando a Censa estava começando, Trícia. Antes dele, o doutor Afrânio Soares. E naquela época a Censa tinha um Fusca, um Jeep, que era uma carrocinha, uma unidade de saúde, que era a unidade de saúde do Parque 10, e um laboratório ali dentro da UTAN, antiga UTAN, e um pronto atendimento na Ponta Negra, uma casinha que, enfim, eram 4 unidades e 3 veículos, uma secretaria com 50 funcionários. E eu vi aquilo ali nascer, né? Já naquela época trabalhando, primeiro como voluntário, que tinha 17 anos de idade, depois eu fui começando a fazer minhas atividades, até ter um cargo que fui aproveitado à época, que era agente de saúde pública, que é o fiscal de saúde, que é o cargo que eu me aposentei depois de muitos anos. Fiquei 41 anos lá. Então, quando eu fui secretário, convidado pelo prefeito Carijó à época, em 2004,
Já fez a bariátrica, o Carijó? Não, o Carijó emagreceu sem bariátrica, sabia? Tá quase com o meu corpo assim, mas fazendo ginástica, aí a mulher dele, a Márcia, é nutricionista, colocou o Carijó na linha da saúde. Eu fico brincando, pô, você conseguiu fazer uma coisa sem precisar se operar nem tomar remédio. Olha que coisa boa, a notícia é muito boa. Querido amigo, falo sempre com ele, tenho muito carinho pelo Carijó, um político que eu tenho muito respeito. Mas aí o Carijó me convidou para ser secretário, foi um mandato curto, né? Mas foi a primeira vez que eu estive à frente da Secretaria de Saúde, mas quero dizer com isso tudo, que eu sou servidor de carreira de lá, né? Então quando eu fui depois convidado pelo Arthur Neto, secretário dele de saúde, aí por uns 3 anos e pouco, eu saí em 2017, enfim, e eu de fato estava na minha casa, trabalhando numa coisa que eu vi nascer, vi crescer, né? E amadurecer. Porque a formação de saúde pública é uma formação muito específica. Sim, muito específica, tem muito a ver com a tua experiência, o que você realmente pratica no teu trabalho, no dia a dia ali, e também com o que você pode, logicamente, aprender com a experiência dos demais e também com os ensinamentos do Banco Escolar, que eu fiz 2 especializações nessa área, uma pela GV e outra pela Fiocruz, e isso me ajudou muito, certamente. Mas na Censa a gente deu seguimento, porque quando eu digo assim, um secretário de saúde, ele não chega com uma ideia e diz, olha, agora vai ser assim, não. Ele tem um manual para seguir, que é o que prevê o Sistema Único de Saúde, e você vai fazer cumprir da melhor forma os programas que ali têm que ser cumpridos. Então a gente conseguiu ter uma equipe extraordinária, a Censa tem uma grande equipe técnica, eu sempre disse isso e repito, nós temos valorosos técnicos que ali trabalham e a gente vê resultados aí nas gestões que se sucedem, independente dos secretários que ali estão. Né? Porque a grande sapiência de um gestor municipal que chega numa estrutura pronta, que funciona há muitos anos, é fazer com que as coisas continuem fluindo, Trícia, né? Sem atrapalhar e sem fazer com que as coisas andem para trás. Então, se o gestor conseguir fazer só isso, ele já fez muito. E se ele puder inovar e fazer a mais, parabéns, e está entre os que podem fazer melhor as coisas. Então, a gente fez ali, deu seguimento aos trabalhos que haviam sido sempre iniciados e continuados, que hoje já estão sendo continuados, né? Mas tivemos grandes resultados positivos à época, com prêmios nacionais aí de atenção básica, Brasil Sorridente, conseguimos implantar muitos programas que estavam em evolução, melhoramos muitas áreas, é claro que não chegamos ao ideal, porque o ideal ainda vai ser atingido, não foi atingido ainda, né? A gente espera que isso se consiga um dia, que é implementar mais assistência, nós temos que ter mais volume de atendimento, mais unidade de saúde, mais saúde da família, mais equipe de saúde da família, enfim, cobrir geograficamente a cidade como tem que ser coberta. Né? Nós precisamos ter atenção primária em todos os locais da cidade de Manaus. E a atenção primária é o grande processo, é a grande base estrutural da saúde pública. 85% dos problemas de saúde se resolvem, Trícia, você sabe disso, na atenção primária. Lá naquela consulta simples na unidade básica de saúde, ou na visita do médico de saúde da família, ou na assistência nas áreas rurais, que aliás é algo extraordinário que se faz também. Nós implantamos, à época, entregamos 2 unidades de saúde rural muito bem estruturadas, que tem o nome do professor Ney Lacerda, um sanitarista extraordinário, que aqui habitou nessas terras, um baiano, e também do Antônio Levino, um contemporâneo meu da Faculdade de Medicina, que dá nome a outra unidade de saúde, que perdemos o Levino também, infelizmente, de forma muito precoce. Então a gente fez assim, é difícil lembrar pontualmente de tudo, mas a gente procurou dar fluidez ao que se fazia necessário, deixando a equipe trabalhar, repito, tivemos a equipe, mas eu repito de novo, extraordinária, né? Tive parcerias importantes ali que me ajudaram muito a fazer o que fizemos à época. A Censa, ela tem uma tradição a nível nacional ganhar prêmios, né? Verdade. A Censa, através do projeto de saúde da família, ela sempre teve um destaque muito grande, né? Essa forma de prestar essa saúde familiar que nós, manauara, já nos acostumamos, mas que não é tão comum nos outros municípios, né? Que setoriza, né? O médico da família, né? Por área, é uma coisa fantástica, porque a prevenção, ela é sempre o melhor remédio, né? Mais barato. E não só o mais barato também, quando você fala, se você pensar qual a doença mais comum que a gente tem hoje, né, que é praticamente uma epidemia, que é diabetes, né, hoje você já quase não vê, né,
mas aquelas pessoas que perdem membros Sim. por diabetes, como a gente vê em outros municípios, Tem né? muito, infelizmente. E às vezes muito mais avançados, mas por quê? Porque a saúde preventiva, né? Aqui ela é mais cuidadosa, ela pega uma área menor, ela tem um médico especialista em saúde da família, né? Que em determinadas regiões não tem, né? A questão da vacinação aqui as pessoas concorrem em metas, né? Eu tenho muitos amigos que fizeram gestão hospitalar comigo, que estão à frente de unidades básicas de saúde e que concorrem nas metas com relação à vacinação, a atendimento preventivo, enfim, uma série de coisas. Mas eu me lembro, e me corrija se eu estiver falando um absurdo, em que houve uma época em que se pretendia estender os horários das unidades básicas de saúde. Correto? A Sensa, na época, nós tínhamos 10 unidades básicas de saúde que tinham horário estendido. Ela funcionava até às 21 horas. E isso ajudava muito as pessoas que trabalhavam e tinham dificuldades em levar os filhos e acabavam levando para o socorro, que é uma coisa que acaba acontecendo, né? Não, e que vai é uma coisa emergência. Muito complicada. É uma coisa muito complicada você levar uma criança, às vezes, por uma dor de barriga num lugar tão contaminado. Exatamente. Né? Complicado e muito comum e ocupa horário de pessoas que têm, na verdade, que se atender situações de urgência e emergência que são, né, muito mais prementes e imediatas. Mas essa questão do horário estendido é muito útil. Eu não sei, hoje realmente não tenho o dado atual, mas haviam 10 unidades. Eu acredito que isso esteja acontecendo, talvez até tenha sido ampliado. Que, salvo engano, era uma ideia da sua gestão. Isso começou na gestão que nós participamos, no início o doutor Evandro Melo, depois eu o substituí quando ele saiu da Sensa para trabalhar no Estado, e isso faz parte do projeto de saúde do governo do Arthur Neto. Né? E aí foi iniciado, mantido e implementado para que funcionasse dessa forma. E as pessoas recebiam de forma muito positiva isso. Né? E nós tínhamos O que também não é comum em municípios de estados teoricamente mais avançados que os nossos. Eu não sei te dizer, não tenho esse dado assim, mas é uma coisa muito útil à população que tem essa questão do horário de trabalho, que repito, que de fato ajuda muito. Principalmente no que tange a questão do atendimento à criança e ao idoso. Porque a criança e o idoso dificilmente vão sozinhos. Né? A gente tinha uma ideia, Trícia, eu não consegui colocar isso em prática, mas sugeria até alguns. Na eleição passada, sugeria ao candidato que assessorei, fazermos o terceiro turno. De 17 horas até a meia-noite, as UBS funcionariam, não todas, é claro, mas não somente às 10, mas no terceiro turno. Contrataríamos funcionários para que eles atuassem nesse turno. Não é mais o horário estendido, é o terceiro turno. Outra equipe que trabalharia no horário noturno para dar, digamos assim, oferta à população que, infelizmente, precisa mais ainda dela, né? A população não para de crescer e a oferta de saúde básica não cresce na mesma medida. Exatamente, na mesma medida. Então, essa questão do terceiro turno foi uma ideia que tivemos e compartilhamos com algum para que fosse colocado em prática, mas quem sabe um dia isso acontece. Até porque, gente, a gente pensa que como um número de pessoas que trabalham num horário, digamos assim, padrão. Mas a gente tem um número muito grande de pessoas que não trabalham nesse horário padrão, né? Que não conseguem, né? Sobretudo aqueles que precisam, que empreendem, que precisam estar trabalhando todo dia, para ter o seu pão daquele dia, né? Ele precisar levar um idoso, uma criança a um posto de saúde implica em abrir mão da renda daquele dia, da renda de 2 dias, né? Para muitas pessoas, isso é de uma grande importância, né? Vital, né? Vital, né? Vital. Imagina a diferença que faz numa criança diabética, num idoso diabético, numa criança alérgica,
numa criança epilética, enfim, uma série de coisas. O cuidado que precisa ser contínuo, né? A diferença que faz na vida e na saúde dessas pessoas quando os pais, os responsáveis, os filhos, né, dos idosos, podem não abrir mão do seu dia de trabalho, da sua renda diária e podem estar sempre atendendo e também abrir ali mais vagas para mais profissionais da saúde também ganharem seu pão, também entrarem, né, no serviço público, que às vezes é a vocação e o sonho de muita gente também, né? A gente está chegando no nosso minuto final. Eu queria essas considerações finais, porque eu já abusei demais da sua boa vontade. Imagina. Eu adorei, eu agradeço muito. É um papo super informal e perto de você, uma inteligência privilegiada que a gente admira muito, né? É sempre ouvir como você tem um conteúdo fantástico, de fato, e isso é muito útil. A gente mais absorve do que oferece a informação. A humildade dele. É verdade, é verdade. Existem pessoas que entrevistam com uma pauta previamente escrita, perguntas ensaiadas. Existem outras pessoas que ensaiam as perguntas e não ensaiam as respostas, e poucas têm a coragem de falar sem nada preparado, né? E nós somos duas dessas pessoas, exatamente, que temos coragem. Eu tava vindo pra cá, vai falar sobre o que? Eu digo, eu não sei. Vou falar sobre o que ela me perguntar, e o que eu souber dizer, é claro. Bom, e como somos dois corajosos, vamos concluir essa entrevista desejando a você muita saúde e muita coragem. E a gente volta numa próxima oportunidade. Obrigada.